Bom dia, pessoal, bom dia, beijo, Sandra. Vamos lá então, pessoal, começar aqui o nosso estudo de hoje. A gente vai continuar aqui no nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos aqui na profissão de fé espírita raciocinada. Nós estudamos o primeiro item no nosso último encontro, que falava sobre Deus. Tivemos ali algumas reflexões, né, a respeito do entendimento que nós temos sobre Deus, de que forma que nós podemos racionalizar a existência dele através das construções que a natureza nos oferece, das leis que mantêm todo o equilíbrio. Tentamos separar um pouquinho esse nosso entendimento daquele raciocínio teológico, né, que normalmente a gente encontra nas religiões tradicionais, aceitando essa existência muito mais por uma crença do que por um raciocínio. Exatamente o que a doutrina espírita nos oferece de contrário, que ela nos chama exatamente para a razão, porque é a partir desse entendimento inicial racionalizado e que a gente traz como consequência o entendimento de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. No segundo parágrafo, o item número 2, parágrafo 2, né, Kardec fala agora sobre a alma. Então, ele traz para nós aqui algumas reflexões interessantes a respeito desse elemento do universo, que até mesmo nós fazemos uma confusão a respeito da alma, nós não conseguimos entender ainda, nós sabemos da existência dela, mas não conseguimos ainda entender exatamente, porque a gente pode perceber que quando nós falamos sobre alma, normalmente a gente diz assim: quando eu desencarnar, o meu espírito vai para tal lugar. Ou seja, a gente atribui à alma ou ao espírito uma característica de algo que nós possuímos e não algo que nós somos. Então nós dificilmente falamos assim: quando desencarnar, eu vou para tal lugar. A gente sempre fala, né, o espírito fez tal coisa, o meu espírito saiu do corpo, porque a minha alma deu um salto naquele momento. Então a gente sempre coloca ela como um elemento a mais. Então até mesmo nós que estudamos o espírito com tanta profundidade, porque é uma necessidade que nós temos na doutrina espírita, de compreender o que é o espírito, de compreender todas as suas características, todo o seu potencial para compreender os fenômenos, compreender a sua própria continuidade depois da morte do corpo físico. Até nós fazemos uma confusão sobre isso. E é uma confusão que a gente faz por reflexo, porque por mais que a gente saiba que nós somos os espíritos, nós sempre atribuímos ao espírito essa característica de um elemento que nós possuímos. Então, vamos tentar aqui analisar um pouquinho dessa questão. Para falarmos de alma, não basta apenas a gente falar por uma questão de fé. É importante a gente analisar todos os aspectos que dizem respeito a ela, né? Mas o perispírito, no caso, Brás, a gente pode até separar de uma questão assim técnica para nós analisarmos, porque a alma e o perispírito são duas coisas diferentes, né? O perispírito é uma matéria, sendo que a alma é um princípio inteligente. Então nós não conseguimos separar no sentido de fazer com que romper a ligação que há entre eles. Mas em termos de definição, os dois possuem definições diferentes. Então já é um caso mais fácil de se falar. Eu posso falar do perispírito, que certamente eu tenho um perispírito. Eu não sou o perispírito. O perispírito é um corpo fluídico que me reveste enquanto espírito. Agora, quando eu falo de espírito, eu não posso dizer o meu espírito. Eu tenho que dizer eu. Apenas eu. Então tem essas duas diferenças que a gente pode classificar. Quando a gente fala então de alma, nós temos ali alguns pontos interessantes. A gente tem que falar da alma no sentido religioso, falar da alma de que forma que a ciência moderna compreende. A gente pode falar da alma através das nossas crenças. Então temos ali várias perspectivas diferentes. A gente começa falando, por exemplo, da alma na visão da ciência. A nossa ciência moderna, ela estuda o homem
hoje, sem fazer referências importantes sobre um elemento imaterial que compõe a sua consciência. Então, a princípio, a gente pensa assim, como que a ciência interpreta as emoções, como que a ciência interpreta a consciência, a memória, os pensamentos, o raciocínio. A princípio, ela coloca como atributo fundamental do cérebro a capacidade de gerar esses elementos que são abstratos para nós, né? Porque tudo aquilo que você sente, você não pode simplesmente mostrar como um elemento palpável para a nossa razão. Então ela não faz isso, porque a princípio, se existe esse elemento imaterial, ela não pode ser observada nem medida pelos instrumentos que ela tem hoje. Você não pode fazer uma radiografia e encontrar a alma, você não pode fazer um exame de sangue e encontrar a alma, né? Tudo aquilo que chega para nós como material de estudo, de análise, ele é inconclusivo. Então nós temos, por exemplo, algumas pessoas fazem uma foto Kirlian. A gente lembra que a foto Kirlian é aquela fotografia que registra, né, as irradiações do corpo, aquela aura, aquele corpo espiritual, que alguns chamam também, mas isso também acaba sendo inconclusivo. Então, a ciência hoje, ela simplesmente analisa o homem, a psicologia analisa a sua consciência e ninguém consegue compreender exatamente o que vem ser a alma. Alguns estudos que são realizados, né, levam alguns cientistas a tentar, pelo menos, encontrar algumas evidências que possam tratar da existência, né, e até mesmo da própria natureza da alma. Essas pesquisas científicas, elas são estudadas principalmente em alguns eventos que são registrados, como por exemplo a experiência de quase morte, que até mesmo aqui no Brasil nós temos uma equipe bastante dedicada, aplicada para estudar esse assunto, focada principalmente lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos o Dr. Alexander Moreira Almeida, né, que já foi entrevistado pela televisão, programa fantástico, entrevistou, ele também já deu entrevistas para revistas dessas de circulação nacional. E ali aquele grupo de Juiz de Fora, junto a outros cientistas do Brasil e também do exterior, tem encontrado nesses eventos uma oportunidade interessante, né, de compreender a existência desse elemento espiritual ou dessa alma. E isso porque quando um corpo físico, né, quando um indivíduo sofre um acidente ou passa por um estado de coma e ele volta no seu estado de consciência trazendo informações que não fazem parte daquela sua realidade, né, descrevendo situações ali próximas a ele, descrevendo eventos fora do ambiente onde ele se encontrava. Então, nós temos ali a ciência dizendo que fisicamente ele não poderia ter esse conhecimento. Então, esses cientistas, que também são espíritas ou espiritualistas, procuram então compreender que existe um elemento que não é matéria, é um elemento imaterial, alguns chamam de alma, outros chamam apenas de consciência, que essa consciência se liberta, passa por essas experiências e volta. Mas ainda assim isso é bastante inconclusivo. Nós tivemos recentemente uma entrevista que foi veiculada no programa Fantástico, de um neurocientista nos Estados Unidos que era ateu, e depois de passar por uma doença, né, de sofrer uma doença, que era uma meningite, que o deixou em coma por alguns dias, ele voltou e contou ali a sua experiência, dizendo ter encontrado pessoas, encontrado um outro ambiente, falado de uma outra realidade espiritual. E aí então ele desmentiu tudo aquilo que ele dizia anteriormente, publicou um livro e tal, e acabou provocando uma sensação. Então, para ele, que era um neurocientista e trouxe essa opinião, teve um peso significativo dentro do meio científico e principalmente dentro do meio religioso, que viu nele uma referência importante. Uma referência importante para justificar a existência da alma. Mas ele foi questionado por muitos outros cientistas
que não tinham como, simplesmente porque pelo fato dele ter vivido alguma coisa e dado a opinião dele, dizer simplesmente que a alma existe a partir dali. A ciência precisa de dados, e ele não apresentou dados, ele apenas falou da experiência dele. Então acabou sendo questionado por isso também. Mas de qualquer forma, a experiência de quase morte é aquilo que existe de mais acessível para avaliar, para analisar esse elemento que nós ainda estamos tentando, esse elemento tão misterioso que nós estamos tentando entender. Por outro lado, nós temos alguns outros, como por exemplo o Dr. Ian Stevenson, Dr. Brian Weiss, que são dois grandes estudiosos dos Estados Unidos, que estão estudando sobre a reencarnação, principalmente ligadas às experiências narradas por crianças. Já escreveram um livro sobre isso, a gente já conhece essas histórias. Então a ciência hoje, ela tem ali alguns indícios que levam ao entendimento da existência da alma, mas não tem nenhum tipo de, não tem uma forma, né, de fazer uma comprovação sobre ela. Deixa eu ver o que vocês colocaram na área de texto. Deixa eu ver, o Braço colocou também ali: a palavra alma significaria tão melhor como princípio vital. Né? Nesse caso, Braço, também uma outra situação. Né? O princípio vital, ele é uma energia que mantém o corpo físico, que é a matéria, vivo. Sem esse princípio vital, o nosso corpo físico morre. Então as plantas possuem esse princípio vital, os animais possuem princípio vital, o ser humano possui princípio vital, e isso não constitui ainda a consciência, a alma, né, que também são dois elementos separados. Então nós temos ali o princípio vital, o perispírito, o espírito, o fluido cósmico universal. São 4 elementos diferentes ali, cada um com uma função, embora todos eles trabalhem juntos, né, porque a gente lembra que o fluido cósmico universal, ele proporciona esse princípio vital, ele constitui o perispírito, e alguns estudiosos, se aprofundando um pouco mais, mostram que algumas transformações no princípio vital criam o espírito. Então o espírito, nós como espíritos, também temos como na nossa constituição esse fluido cósmico universal. No Livro dos Espíritos, por exemplo, nós temos ali, quando Kardec pergunta o que é a alma, os espíritos dizem que não tem forma, que é como se fosse uma chama. Né? Então a gente pensa assim, se parece com uma chama, se ele é alguma coisa, então esse alguma coisa é formado por alguma outra coisa. Então a gente coloca como esse fluido cósmico universal, dentre as suas tantas e tantas transformações, formando esse elemento. Né? A Naída colocou: bom dia, qual a diferença entre espírita e espiritualista? Nós tratamos desse assunto há pouco tempo. Né? O espiritualista é todo indivíduo que acredita que a alma continua viva depois da morte, independente da sua crença, da sua religião. Então qualquer religião, quando você fala que quando você morre você vai para algum lugar, significa que o espírito continua vivo. E esses são os espiritualistas. Contrários aos espiritualistas são os materialistas, aqueles que acreditam que quando o corpo morre, o espírito morre junto. E a diferença do espírita para o espiritualista é que o espírita é um espiritualista, mas que tem a sua própria doutrina, enquanto que o católico é espiritualista, tem a sua própria doutrina, o evangélico é espiritualista e tem a sua própria doutrina, o judeu, o muçulmano, o budista, e enfim, todos eles. Essa é a diferença. Então todos nós que temos uma crença no espírito somos espiritualistas. Agora, dentro desse espiritualismo, nós temos as diferentes religiões que cada uma interpretam essa continuidade da vida dentro das suas doutrinas. Né? Essa é a diferença que tem. Vamos lá então. Então aqui a gente fala sobre a ciência moderna. Com relação às religiões, de um modo geral, nós temos assim um texto interessante, né, que diz assim que chegou a uma altura na história da humanidade em que o homem começou verdadeiramente a assumir a existência da alma. Então, em determinado momento, porque até então o homem não tinha consciência de si mesmo, ele não tinha ideia do que ele era. Ele simplesmente sabia que falava, sabia que pensava, sabia que era vivo, mas ele não tinha consciência exatamente do que ele era exatamente. A partir de determinados estudos, ele começou a chegar à conclusão de que ele era alguma coisa. E essa alguma coisa ele chamou então de alma.
E ela sempre foi motivo, né, de muitas controvérsias entre as diversas religiões, porque a gente vê que cada religião traz uma interpretação diferente da alma também. Então algumas dizem realmente que eu tenho uma alma, outros dizem que eu sou uma alma, alguns acham que alma é diferente de espírito. A doutrina espírita nos lembra, né, que para fins de entendimento, para fins didáticos, a gente coloca a alma quando o espírito está encarnado, e quando ele desencarna, quando ele se liberta da matéria, ele recebe a denominação de espírito. Mas na essência ele acaba sendo a mesma coisa. Kardec só teve essa preocupação de utilizar as palavras de um modo muito cuidadoso, para quando a gente falasse de alguma coisa, né, tratasse desse assunto, a gente soubesse exatamente de que forma que nós estaríamos tratando daquele tema. Então é apenas por a fim de separação. Mas a gente vê, por exemplo, que as religiões fazem a sua mistura. Quando nós começamos a estudar o livro dos médiuns, eu trouxe para vocês aqui alguns termos, algumas expressões, porque quando se estuda sobre mediunidade, inevitavelmente a gente fala de espírito. Afinal de contas, a mediunidade nada mais é do que uma potencialidade que o ser humano tem, que o indivíduo encarnado tem, de se comunicar com o plano espiritual. E há aqueles, inclusive, que dizem que no próprio plano espiritual também há mediunidade, quando o espírito desencarnado intermedia a relação entre o plano onde ele se encontra e planos mais elevados. Mas a gente não vai entrar nessa questão. Mas a mediunidade fala dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E, consequentemente, a gente tem que estudar o espírito. Aí nós temos vários nomes pelos quais é conhecido o espírito. Então a gente falava de espírito, alma, assombração, alma penada, encosto, seja lá que nome que se dê, a gente sempre acaba encontrando alguma expressão diferente, né? E cada religião traz a sua também. Por exemplo, quando a gente fala sobre concluir a possibilidade da existência da alma, né, ou falar dela no seu processo evolutivo, a gente falaria dela numa combinação entre a mente com essa parte, essa ligação, ou esse elemento que vem desse espírito divino, ou de Deus, podemos dizer assim. Então é uma combinação que se tem. Então algumas pessoas começaram a falar que essa mistura, ou algumas doutrinas começaram a falar que essa combinação entre consciência e essa essência divina, ela estava ligada aos órgãos do nosso corpo físico. Dizia que os olhos são o espelho da alma, que o fígado, o rim ou o coração, o cérebro. Então cada um começou a dizer que a alma estava ligada num ponto específico. A doutrina começou a explicar que o espírito ele acaba incorporando, né, todo o corpo físico, fazendo parte dele todo, mas tendo uma atividade principal na região cerebral, que é exatamente ali onde ele manifesta os seus pensamentos e as suas ideias. Alguns outros, né, algumas doutrinas mais primitivas começaram a associar a alma ao sangue, à respiração, às sombras, aos reflexos que acabavam aparecendo na água, por exemplo, né? Então, em cada fase da humanidade, em cada doutrina que foi surgindo, havia uma interpretação. Os hindus deram o nome de Atman para esse elemento extrafísico. Os mestres hindus, eles se aproximavam de uma avaliação da natureza e da presença desse espírito, né, mas acabou depois não conseguindo fazer uma distinção exata do que era a alma desses elementos naturais. E aí nós tivemos daquelas civilizações mais antigas, como os egípcios, os chineses, né, e cada um trazendo ali a sua própria ideia. Enfim, aquilo que a gente tem hoje a respeito da alma acaba sendo, sem dúvida nenhuma, inconclusivo. O Wagner perguntou, essas palavras também encontram no livro dos médiuns, invocar e evocar. É a mesma coisa, Wagner. Tá? Toda vez que você encontrar uma palavra que tem na dúvida, dicionário. Ah, mas o dicionário não é espírita, mas o dicionário é aquilo que traz o significado. E como dizem os espíritos para nós, que as palavras
são problemas nossos, então a gente resolve com o dicionário e tudo bem. Então invocar e evocar é a mesma coisa. Tá? Algumas pessoas preferem usar evocar, porque invocar lembra aquela ideia de ficar invocado com alguma coisa, de ficar aborrecido com alguma coisa. Mas invocação e evocação têm o mesmo significado. A Naida colocou para nós, geralmente os evangélicos denominam espíritos inferiores como demônio. Cada um traz a sua interpretação, é uma questão de cultura. O Aurélio que disse, não fui eu só copiei. Então, assim, é toda uma questão de cultura. Por isso que nós conversamos agora, que quando a gente fala sobre a dificuldade que nós temos para entender esses elementos que fazem parte do mundo espiritual, é exatamente por essa diferença, por esse conflito de definições. Cada um traz uma ideia diferente e ninguém acaba se entendendo. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, sobre o passe. Alguns falam sobre que o passe é aplicado através do jorei, através de uma bênção, através de uma aplicação de reiki, através do magnetismo. Cada um dá um nome diferente também. E no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. O que foi, Sandra? Pergunta. Vamos aqui agora para falar sobre aquilo que Kardec trouxe para nós nas suas anotações, aqui no livro Obras Póstumas. Então ele trouxe no segundo parágrafo a alma. O invocar espírito é a gente chamar por um espírito para que ele possa se manifestar, Sandra. Então imagina que a gente está numa reunião mediúnica e a gente quer conversar com o espírito. Então nós fazemos aquela nossa prece, e pedimos que o espírito, deixa eu imaginar aqui, deixa eu pegar alguém que acabou de desencarnar aqui na nossa lista. O nosso amigo Décio acabou de desencarnar e a gente quer que ele conte para nós como é que é o mundo espiritual. Aí a gente fala assim, pedimos, com a permissão de Deus, com o amparo de Jesus, que o nosso amigo Décio se manifeste na reunião. Aí o nosso médium, que vai ser a Sílvia, aí de repente o Décio, com esse vozeirão todo, começa a falar através da Sílvia. Então significa que nós evocamos. E essa palavra evocação não significa necessariamente alguma coisa ligada à religião. Eu posso evocar, significa trazer à nossa presença uma ideia, um pensamento. Vamos evocar as palavras de Kardec. Aí eu começo a fazer uma leitura e aí eu trago aqui para nós um pensamento dele. Então evocar significa trazer para a nossa análise, trazer para o nosso conhecimento. Então é isso. Essa é a parte da evocação. Agora, se ele vem, se o Décio pode vir ou não, vai depender das suas ocupações, vai depender da permissão, vai depender da sua possibilidade, vai depender do nosso merecimento, tudo isso depende. Então, se nós tivéssemos essa facilidade, a gente muitas vezes tenta telefonar para alguém, o telefone dá ocupado, Imagina que se a gente tenta chamar o espírito achando que ele está à nossa disposição. E não é bem assim, Então, isso que é a evocação. Seria assim um convite, um chamamento. Nós evocamos a presença de Jesus durante as nossas preces. Nós evocamos a presença dos nossos amigos espirituais durante o nosso trabalho. Isso é uma evocação. Vamos lá então, livro Obras Póstumas, item 4. Há no homem um princípio inteligente a que chamamos alma ou espírito, independentemente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Essa definição que Kardec trouxe lá naquela época, até hoje, acaba sendo bastante questionada pela ciência, porque quando a gente fala o que dá o atributo do homem pensar, a sua inteligência, o seu pensamento, o seu raciocínio, os seus sentimentos, tudo isso, segundo a ciência, é um resultado do funcionamento do cérebro. É um resultado daquilo que o cérebro oferece dentro das suas reações bioquímicas, das suas reações elétricas. Então isso até é uma parte interessante, por isso que há essa preocupação, até mesmo dentro da ciência, principalmente por cientistas que são mais espiritualizados, que procuram não separar uma coisa da outra, porque normalmente é o que acontece. Se você vai num centro de pesquisa, você pergunta para o cientista qual é a sua religião. Alguns vão dizer que não tem religião nenhuma, outros vão dizer que são católicos, espíritas, evangélicos. Cada um vai dar a sua opinião. Mas esses cientistas que são os pesquisadores, eles querem fazer exatamente o contrário. Porque aqueles que são religiosos fora do seu centro de pesquisa, fora do seu laboratório.
Dentro eles são cientistas, fora eles vão para a igreja, para o centro, para onde eles quiserem ir. Agora esses outros cientistas estão querendo fazer exatamente o contrário, fazer com que aquilo que se acredita na religião seja investigado pela própria ciência. E aí quando a gente falou sobre as experiências de quase-morte, que é aquilo que é mais interessante de ser analisado para a investigação da alma, eles estão tentando exatamente fazer isso. Perceber que, embora o indivíduo esteja vivo biologicamente, aquilo que lhe dá esses atributos todos do sentimento, do pensamento, das emoções, da memória, isso faz parte de um elemento extracorpóreo que está vinculado a ele. Mas essas pesquisas ainda estão em evolução e não conseguiram chegar ainda a alguma conclusão. Mas, como diz Kardec, para nós o senso moral e a faculdade de pensar é exatamente aquilo que pertence à alma. E para ele é muito fácil. Ele chegou a essa conclusão por um modo muito simples, através das reuniões mediúnicas. Então fez uma reunião mediúnica, um espírito se manifestou, trouxe as suas ideias, percebeu que essas ideias não pertenciam a ninguém daquela reunião, chegou-se à conclusão então que era uma consciência extracorpórea, ou seja, era alguém que estava fora da matéria conversando. E para complicar um pouquinho mais, porque claro, a nossa vida não é tão simples assim, a gente sempre tem que complicar um pouquinho mais, surgiu a parapsicologia. E a parapsicologia não afirma que aquilo pertence ao corpo físico e não afirma que aquilo pertence a essa inteligência fora do corpo. Mas ela fala que nada mais é do que a expansão do pensamento. É o pensamento que se expande, é o pensamento que se projeta sobre outras pessoas e aí então esse mesmo pensamento transmite as suas ideias. E aí então a gente conseguiu arrumar mais uma complicação para poder dificultar mais a nossa vida. Kardec então, depois desse pensamento, ele diz para nós: se o pensamento fosse uma propriedade da matéria, ver-se-ia a matéria bruta pensar. Ou seja, a pedra, uma porta, uma parede, também pensaria. Como nunca se viu matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, e quando o corpo está morto, ele não pensa mais, é preciso concluir que a alma é independente da matéria e que os órgãos são apenas instrumentos com a ajuda dos quais o homem manifesta o seu pensamento. Essa observação de Kardec, essa conclusão dele, ela é bastante simples diante daquilo que a gente tem de complexo que a ciência mostra hoje. Porque quando se fala matéria bruta pensar, nós não podemos comparar uma parede com um organismo que tem ali neurônios, que tem ali impulsos elétricos e tudo mais. Então, de um modo geral, a gente não pode simplesmente pegar essa observação que Kardec trouxe para poder confrontar a nossa ciência atual. Um cientista fala: mas o espírito não existe, quem pensa é o corpo. Aí eu vou dizer assim: mas Allan Kardec lá no século XIX disse que se a matéria pensa, então uma porta também pode pensar. Não é tão simples assim. Então por isso que mesmo com essas observações que facilitam o nosso entendimento, há a necessidade de um estudo mais aprofundado, que é o que aqueles cientistas estão fazendo, que a gente comentou. Continua aqui Kardec. As doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Isso aqui era um dos motivos que Kardec combateu. A gente estudou sobre isso no Livro dos Espíritos, lá no final dele, na conclusão, naqueles 12 itens naqueles 19 itens que nós estudamos. Kardec mostrava que a grande preocupação do espiritismo no século XIX era exatamente a presença das filosofias materialistas naquela época, que podiam ou levar as pessoas a ter um desprezo maior pela vida, porque já que a vida para mim é uma porcaria, porque a vida não me importa, porque eu sou infeliz, eu posso acabar com ela, que tudo se acaba e fim das contas. Eu posso também rejeitar todos os princípios morais da minha sociedade. Todo mundo diz que eu tenho que ser bom, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que ser paciente, que eu tenho que ser tolerante, que eu tenho que ser caridoso. Mas por que eu tenho que fazer isso? A gente lembra que a gente conversou sobre isso numa outra oportunidade, em que eu perguntei para vocês assim: o que nos leva
a ter esse sentimento, a querer alimentar esse sentimento de bondade? Por que eu tenho que ser bom? Aí nós chegamos à conclusão que a bondade, para nós, é um elemento que nos auxilia na nossa evolução espiritual. É aquilo que vai nos projetar para o mundo espiritual superior, é aquilo que vai fazer com que nós nos livremos dos sofrimentos que a vida hoje nos apresenta. Então a gente tem esse argumento. Mas e se eu não acredito na continuidade da vida depois da morte? Que motivo eu teria para ser bom? Eu não teria motivo nenhum, a não ser que eu queira realmente ser bom. Porque fora isso, eu posso ser uma pessoa extremamente perversa, porque depois que a minha vida acabar, eu não vou ter punição nenhuma com isso. Para as religiões colocam, não, porque você vai para o inferno, ou você vai para o céu, porque você vai sofrer, ou vai deixar de sofrer. Se eu não tenho crença nenhuma, se não existisse de fato, não uma questão de crença, mas se não existisse nada além da matéria, a nossa sociedade não teria motivo nenhum para exercer essas virtudes. Então, quando Kardec coloca isso, as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social, isso aqui era uma grande preocupação que se tinha naquela época. Embora hoje nós vemos que a nossa sociedade ela é bastante religiosa em termos de presença das pessoas dentro das religiões, mas muito pouco espiritualizada no que diz respeito à prática das suas religiões. Tanto é assim que quando a gente liga a televisão, a gente vê assim a violência. Por que essa violência toda acontece? Porque as pessoas não têm nenhuma preocupação com essas questões espirituais. Nós vemos adolescentes espancando professores na escola, vemos pessoas sendo assassinadas e violentadas na rua, pessoas que participam de guerras e morrem por banalidades e tudo mais. Por que tudo isso acontece? Exatamente porque, embora as pessoas não sejam materialistas convictas, elas também não são espiritualistas, não são religiosas praticantes. Então elas vivem simplesmente ali os seus momentos. O que importa é ser feliz naquela hora. E elas vão ser felizes do seu jeito. E esse pensamento, embora ele não seja materialista, é um pensamento cético que também é incompatível com a moral e é subversiva também dessa ordem social que Kardec comentou. O Fernando colocou aqui para nós, né, ou zerar os erros de uma vida para poder começar tudo de novo. Era aquele princípio, né, por que as pessoas têm que ser boas? Mas para isso você tem que acreditar. Naquela época de Kardec, as doutrinas materialistas elas eram institucionalizadas. As pessoas se reconheciam como sendo materialistas, como sendo ateus. E isso foi um resultado daquelas doutrinas que tinham aquele amparo científico, como o positivismo, por exemplo. O positivismo ele foi uma filosofia em que Auguste Comte dizia assim, que tudo que você fala a respeito das suas ideias, você tem que comprovar. Então não basta você dizer assim, eu sou assim porque eu tenho fé, eu sou assim porque eu acredito. O positivismo significa que você tem que comprovar aquilo que você fala, seja através de provas matemáticas, provas químicas, provas físicas, tudo isso tem que ser comprovado. Então naquela época, essas doutrinas materialistas elas existiam e confrontavam as religiões diretamente. Hoje as pessoas questionam as religiões por não acreditarem nos seus líderes, por não acreditarem em suas práticas. Mas naquela época, o pensamento era realmente algo que confrontava as religiões. A Miriam colocou aqui, né, o Ian Stevenson enviou uma mensagem via psicografia na Casa Espírita de Blumenau e ele fala sobre essa condição do espírito-corpo. É curtinho, porém interessante. Né? Eu não conhecia não, Miriam, mas para quem quiser pesquisar depois então tem aí. Né, o Dr. Ian Stevenson, que já era um pesquisador espiritualista, e ele tinha essa crença, né, até porque isso fez parte, né, das suas próprias investigações, quando ele acreditava na existência da alma através das pesquisas sobre reencarnação que ele fazia. Então ele já sabia que havia a transmigração das almas, ou seja, saía de um corpo físico, passava para outro corpo físico. Apesar de que esse tipo de crença, ele não traz nada de muito profundo. De você dizer, por exemplo, assim, o que o espírito faz no intervalo entre duas encarnações, para onde ele vai, de onde ele vem, como ocorre essa transformação. Isso tudo era enigmático. Mas ele chegou a essa conclusão de que realmente a alma continuava viva. Então já era um passo significativo.
Então nós não podemos imaginar assim que ele era espírita pelo fato dele acreditar na reencarnação. Estava muito além disso, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, Fernando, segura aí. Então aqui para nós, né, Kardec coloca sobre as doutrinas materialistas e a incompatibilidade com a moral. A Miriam colocou também aqui, né? Você veja a diferença, né? Nós enviamos a mensagem de que estamos bem e ele com informações de mais estudos, né? Pois é, essa é a preocupação que se tem, né? De você chegar no mundo espiritual e você continuar ainda com aquele espírito investigativo. Se alguém chegar assim, quando a gente desencarnar, nós que somos estudantes e somos curiosos, e alguém perguntar assim, como é que você está? E a gente resume rapidinho, eu estou bem, mas eu tenho tanta coisa para contar. E a gente começa então a falar dos detalhes, dos pormenores, daquilo que é um mistério para todos nós, né? Esse é o espírito investigativo, de pesquisador, né, de um ser como o Ian Stevenson e tantos outros também. Então vamos lá. Se, segundo os materialistas, o pensamento fosse secretado pelo cérebro, como a bile é secretada pelo fígado, resultaria que com a morte do corpo, a inteligência do homem e todas as suas qualidades morais retornariam ao nada. Que os pais, os amigos e todos aqueles a quem fomos afeiçoados estariam perdidos, sem retorno. Que o homem de gênio não teria mérito, já que deveria suas faculdades transcendentais apenas ao acaso de sua organização. Que não haveria entre o imbecil e o sábio senão a diferença de mais ou menos cérebro. As consequências dessa doutrina seriam de que o homem, não esperando nada além dessa vida, não teria nenhum interesse em fazer o bem, que seria muito natural procurar para si os maiores prazeres possíveis, mesmo que fosse à custa de outrem, que haveria estupidez em se privar em favor dos outros, que o egoísmo seria o sentimento mais racional, que aquele que é obstinadamente infeliz na terra não teria nada de melhor a fazer do que matar-se, já que, devendo cair no nada, tanto faria para ele e que abreviaria os seus sentimentos. A doutrina materialista é, portanto, a sanção do egoísmo, ou seja, é o endosso, é a aprovação do egoísmo, fonte de todos os vícios. A negação da caridade, fonte de todas as virtudes e base da ordem social, é a justificação do suicídio. Então aqui no caso, como foi colocado para nós, essa doutrina materialista apoia o egoísmo, nega a caridade e justifica o suicídio. Essas são as consequências das doutrinas materialistas. Hoje, o que nós observamos é uma transformação daquilo que Kardec vivia naquela época, como nós comentamos. Ele dizia que havia um confronto entre as religiões, ou as filosofias espiritualistas, e as doutrinas materialistas. A diferença entre aqueles que só acreditavam na existência da matéria e das consequências, né, do resultado daquilo que a matéria oferece, e das doutrinas espiritualistas que acreditam na continuidade da vida. Hoje nós temos uma mistura. Se por um lado as pessoas, de certa forma, até acreditam no mundo espiritual, temos ali as religiões, aqueles que são os religiosos não praticantes, aqueles que só vão à igreja quando precisam, só fazem uma prece quando precisam, frequentam as suas instituições, mas fora tem um comportamento diferente. No seu trabalho tem a ambição pela construção de uma vida física mais confortável, gostam de comprar, gostam de vender, gostam de dinheiro, gostam de riqueza, gostam de status, mas ao mesmo tempo têm as suas crenças. Então a gente vê que, nesse caso, as pessoas até são religiosas num certo grau, mas a influência da vida material é muito maior do que a influência da vida espiritual.
E, infelizmente, é isso que nós observamos. Até mesmo aqueles que são mais fervorosos, nós vemos isso, não como uma crítica, mas como uma constatação, porque eu não gosto de fazer crítica sobre aquilo que os outros fazem das suas vidas religiosas, aliás, que fazem de sua vida de um modo geral, a gente não tem nada com isso, mas o que a gente percebe dentro como resultado na sociedade é que quando nós observamos, por exemplo, algumas instituições religiosas que falam para as pessoas que se você for um devoto, for uma pessoa muito aplicada na sua religião, você vai ter uma vida próspera materialmente. Você vai ter um salário maior, você vai ter uma casa confortável, a sua empresa vai prosperar. Tudo isso é como resultado daquilo que você vive dentro da sua igreja. Não tem aquela preocupação de te espiritualizar para transformar a sua vida aqui hoje, te projetando para o futuro. Então, isso que nós observamos hoje. Então, é um fenômeno diferente daquilo que Kardec viveu na sua época. Claro, porque ele viveu num país que tinha características religiosas diferentes da nossa. Mas até hoje na Europa nós podemos observar isso, para vocês que moram na Europa, né? Na Alemanha, na Itália, Suíça, Portugal e outras regiões também, nós observamos que os praticantes dessas religiões se comportam da mesma forma. Buscam a tranquilidade, a prosperidade material, mas buscam isso direcionando a sua fé a Deus. Ou seja, é a minha fé que vai me dar esses benefícios, essas bênçãos, vamos dizer assim. Né? Então, quando Kardec falava na época que a doutrina materialista justificava o suicídio, hoje certamente nós também temos suicídios, tomados naturalmente pelo desespero, tomados pela falta de perspectiva e tudo mais. Mas naquela época, o suicídio, para essas pessoas que eram materialistas, era algo assim absolutamente justificável. Eu cometo suicídio, talvez eu sinta dor, talvez eu não sinta, dependendo do método que eu escolhi, mas eu sei que o meu sofrimento vai acabar. Hoje as pessoas até pensam que no futuro elas vão para o inferno, que elas vão ficar sofrendo e tal, mas o desespero acaba sendo maior. Então a gente vê que mudou um pouco as características do modo de pensar, tanto daqueles que pensam de um modo mais materializado como espiritualizado, mas hoje nós continuamos ainda enfrentando essas dificuldades. É por isso que o mundo hoje enfrenta a corrupção, enfrenta a violência, enfrenta as tragédias que acontecem, não as tragédias naturais, porque isso é inevitável, mas a gente vê essas tragédias que acontecem no meio da nossa sociedade, nessas guerras urbanas, nessas guerras que nós observamos hoje, as pessoas se preparando para uma destruir a outra, sem essa crença do que será que vai acontecer depois. Alguma coisa vai acontecer, mas mesmo assim elas estão preparadas para fazer. A Ju colocou, né, tem demais agora, né, aqui na Itália, por causa da crise, né, crise financeira, estão tendo casos de mortes por suicídio demais. Saiu uma campanha na minha cidade, adote um idoso, chega de suicídio na nossa cidade. Olha só, né, isso aqui é algo público, né, lá em Nápoles, né, ali onde a Ju mora. Então até isso é sério, isso virou uma questão de saúde pública, muito diferente do Brasil. Quer dizer, você veicular isso nos meios de comunicação, né, isso é o extremo, né, do desespero de você ver como a coisa está acontecendo. E continua para nós aqui. Já colocou também pessoas que não conseguem ver faltar coisas materiais, né, e elas acabam se entregando. E olha que a gente fala na Itália, num país que é extremamente religioso dentro do catolicismo e bastante exigente também, porque qualquer coisa que se faça nesse país, né, Ju, você precisa ter o endosso da igreja para fazer, né, naquilo que você trabalha, naquilo que você faz, enfim, né, em qualquer situação, né. Então a gente vê como é complicada, a que grau chegaram as coisas. Item número 6. Bom dia, pessoal que chegou. A independência da alma é provada pelo Espiritismo. Olha só Kardec fazendo uma colocação interessante. A gente vê que essas evidências que ele apresentou acabam não sendo tão conclusivas nos tempos atuais. Porque se através da mediunidade, aliás, essa é uma das questões interessantes que nós vemos hoje também, que são muitas instituições que estão pesquisando a mediunidade. Tivemos uma pesquisa feita, inclusive com o Dr. Alexander Moreira Almeida, que eu comentei agora há pouco,
que ele participou de uma reportagem que foi realizada pela Rede Globo, entrevistando cientistas do Brasil e também dos Estados Unidos, que estavam fazendo uma avaliação com médiums, para entender exatamente que tipo de fenômeno é esse que esses médiums acabam sofrendo. Porque eles dizem, o Dr. Alexander, sim, ele é psiquiatra, o doutorado dele, a gente entrevistou ele aqui na nossa sala, Brás, ele veio aqui uma vez, o doutorado dele foi, como ele não queria envolver a questão de crença no espírito com o trabalho que ele estava realizando, o trabalho dele foi focado no seguinte: análise psicossocial dos médiums. Então ele queria analisar, o trabalho dele foi voltado para avaliar se o estado psicológico dos médiums era saudável ou não, para poder justificar a mediunidade. Então ele conseguiu provar, através das suas pesquisas, da sua tese, né, que os médiums eram saudáveis psicologicamente, tinham uma vida social normal, como qualquer outra pessoa, tinham um grau de instrução variável, não sofriam distúrbios psicoemocionais, e aí então mostrava que se a mediunidade ela era o resultado, ela era um fenômeno que eles vivenciavam, ele conseguiu mostrar que ela não é o resultado de uma condição alterada psicológica do médium, ou seja, eles estão saudáveis. Então a mediunidade não é uma questão patológica. Mas ele não se aprofundou na questão. E o que é mediunidade então? Só sabe que é um estado alterado da consciência, mas você não sabe exatamente de onde vem, como ela funciona. Então esses cientistas começaram a pegar médiums, principalmente de psicografia, e durante o trabalho de psicografia começaram a fazer exames de tomografia, de ressonância magnética, mais ou menos aquilo que o doutor Sérgio Felipe tem feito aqui no Brasil. Só que a proposta dele era outra. Ele queria saber dos estudos dele onde estava o ponto principal, onde funcionava, digamos assim, a mediunidade, né? Estava ligada à mediunidade. Já esses outros cientistas queriam entender o que é exatamente a mediunidade. Então, hoje nós temos trabalhos científicos mais profundos, trabalhos mais sérios, que estão avançando. A gente só não sabe ainda quanto tempo vai demorar para a ciência se convencer de que a mediunidade é uma capacidade que se tem de conectar o mundo espiritual. E comprovando a mediunidade, consegue-se também alcançar o espírito. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então Kardec colocou para nós aqui: a independência da alma é provada pelo espiritismo. Então ele diz assim: a existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, que devem ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Sua independência da matéria, ou seja, o espírito liberto da matéria, é demonstrada de uma maneira patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si própria e, sobretudo, pela experiência do seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, agir e pensar na ausência do corpo. É o que a gente tem observado hoje nos programas de televisão, quando nós vemos esses pintores, esses médiuns que trabalham com pintura mediúnica. Eles são unânimes quando afirmam, e aliás não podia ser diferente, de se perguntar, por exemplo, por que os espíritos de pintores estão se manifestando nos tempos atuais? Qual é o interesse que eles têm em se manifestar? E a resposta que eles dão é exatamente isso: provar a existência do espírito, provar a continuidade da vida. E aí então esses pintores fazem os seus trabalhos, submetem os trabalhos para avaliação de especialistas em artes daquilo que eles fazem. Algumas vezes nós temos também as cirurgias espirituais, principalmente essas cirurgias que provocam um certo choque, né, quando a gente vê de cortes, como o Dr. Fritz fazia anteriormente, né, e até mesmo hoje, né, o João de Abadiânia faz. Já o João Berbel já não faz mais cirurgias de corte, mas o João de Abadiânia faz, o Dr. Fritz também fazia. Inclusive hoje nós temos médiums que afirmam estarem incorporando o Dr. Fritz também. Então para que servem esses fenômenos?
Isso poderia ser feito num consultório fechado, sem ninguém ficar sabendo. Eu poderia fazer uma pintura mediúnica na minha casa, sem ninguém ficar sabendo. Eu poderia compor uma música, como faz Irineu Gasparetto na minha casa, só para os meus amigos, sem ninguém ficar sabendo. Por que isso é trazido a público? Exatamente porque essas manifestações existem para fazer com que as pessoas se convençam de que os espíritos continuam vivos. E isso mostra então exatamente, né, como Kardec colocou para nós, sua independência da matéria demonstrada de uma maneira patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si própria e sobretudo pela experiência do seu isolamento durante a vida, o que lhe permite manifestar-se, pensar e agir na existência do corpo. Chico Xavier, quando ele começou a fazer o trabalho de divulgação na década de 40, das primeiras psicografias, das primeiras entrevistas, ele também começou a registrar isso publicamente, as cartas que chegavam, aquelas cartas com referências dos desencarnados, nomes que as pessoas, somente a família conhecia, que o médium não tinha conhecimento nenhum e tal. E tudo isso daí, então, psicografia, pintura mediúnica, música mediúnica, cirurgia mediúnica, tudo isso começou a se mostrar para a nossa sociedade como algo que nos levasse às investigações do mundo espiritual. E os fenômenos físicos poderiam também provocar isso? Até poderiam, mas eu acho que seria muito mais um prejuízo do que um benefício. Porque falar de fenômeno físico, alguma coisa movimentando, um objeto se movimentando, provocaria muito mais medo do que estímulo à convicção. Então começaram a trazer esses fenômenos inteligentes, físicos, mas de uma maneira inteligente, para poder nos levar a esse raciocínio. Kardec continua. Pode-se dizer que, se a química separou os elementos da água, se ela colocou por isso suas propriedades a descoberto, e se ela pode à vontade desfazer e refazer um corpo composto, o Espiritismo pode igualmente isolar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo, separá-los e reuni-los à vontade, o que não pode deixar dúvidas sobre sua independência. Então aqui são experiências que Kardec fazia naquela época que hoje já não se faz tanto, né? Então hoje a mídia tem feito muito mais serviços para a divulgação dessa continuidade da vida do que as casas espíritas, por exemplo. Só que no caso a mídia mostra muito mais como sendo um espetáculo do que como sendo um processo investigativo. Então há necessidade de nós reativarmos ou reavivarmos esse espírito científico que o Espiritismo tem. Bom dia, pessoal que chegou. Item número 7. A alma do homem sobrevive ao corpo e conserva sua individualidade depois da morte. Se a alma não sobrevivesse ao corpo, o homem não teria como perspectiva senão o nada. Assim como, se a faculdade de pensar fosse produto da matéria, se não conservasse sua individualidade, quer dizer, se fosse perder-se num reservatório comum, chamado o grande todo, como as gotas de água no oceano, seria igualmente para o homem o nada no pensamento, e as consequências seriam absolutamente as mesmas que se não tivesse alma. Aqui ele fala para nós, né, da questão do panteísmo também, né? O panteísmo é aquela filosofia espiritualista que fala que depois que nós desencarnamos, nós voltamos para junto de Deus, como é colocado, e nessa ideia de junto de Deus nós simplesmente desaparecemos como individualidade. Nós voltamos a ser o que éramos, como Kardec colocou. Se cada um de nós fôssemos uma gota, ao cairmos no oceano nós nos misturamos e perdemos a nossa individualidade. Então mostra que a doutrina espírita mostra para nós exatamente isso, que através das comunicações vindas pela mediunidade, nós mantemos a nossa individualidade. Nós continuamos sendo aquilo que nós somos. Nós não nos desaparecemos, não perdemos as nossas lembranças, o nosso conhecimento, as nossas capacidades. E continua. A sobrevivência da alma após a morte é provada de uma maneira irrecusável e de alguma sorte palpável
pelas comunicações espíritas. Sua individualidade é mostrada pelo caráter e as qualidades próprias de cada um. Essas qualidades que distinguem as almas umas das outras constituem sua personalidade. Se fossem confundidas num todo comum, teriam apenas qualidades uniformes. Então, quando Kardec coloca, com tanta ênfase que a sobrevivência da alma após a morte é provada de uma maneira irrecusável pelas comunicações espíritas, então a gente aguarda hoje, que a nossa ciência se preocupe com isso para poder entender. E o que ele mostra sobre a questão da individualidade é que as comunicações são tão diferentes entre si que não dá para você dizer que é o mesmo espírito que fala. Porque aí você pode provar que um espírito que se manifesta é diferente de outro espírito, como uma pessoa é diferente da outra. Então é a forma que se tem de trazer essa comprovação. Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais ou aparições, que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido colocá-las em dúvida. Hoje isso se torna muito mais uma questão de lenda urbana, de contos fantásticos, de contos sobrenaturais, do que algo que possa ser levado a sério, infelizmente. Hoje a gente vê programas de televisão que se dedicam a isso, às investigações, às caças, a essas assombrações, a esses espíritos. Então isso se torna muito mais um entretenimento do que algo que possa realmente ser levado a sério. Então aqui a gente vê também que essas manifestações visuais ou aparições também trazem para nós a evidência dessa individualidade. Os espíritos são diferentes, inclusive na própria aparência. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Estou vendo alguns médiuns fazendo grandes shows pirotécnicos, com luzes e fumaças e tal. Eu, particularmente, depois que vi uma publicação de livro em uma casa que está em alta na mídia, perdi a vontade de acompanhar. Olha, eu vejo que, sim, infelizmente nós encontramos esses espetáculos que se mostram, mas eu acho que é uma necessidade que se tem de fazer com que isso seja realmente exposto na mídia. É uma forma de você mostrar para as pessoas que existe algo além do simples espetáculo, porque as pessoas gostam do espetáculo, gostam do show que é feito e tudo mais, mas certamente aquilo que se mostra na televisão lança uma semente, que através do estudo, do raciocínio, que aí já entra o espiritismo. A doutrina precisa dar continuidade nesse trabalho que vem realizando, de levar para as pessoas o esclarecimento, porque aí você assiste num programa de televisão um médium fazendo uma pintura, fazendo uma cirurgia. Depois de um tempo, você... Só um instantinho, pessoal, só arruma aqui o microfone. Depois de um tempo você lê um trecho de um livro que fala sobre a continuidade da vida, e você começa a fazer uma ligação daquilo que você leu no livro, daquilo que você viu na televisão. E aquilo que era da televisão começa a se tornar, na verdade, um elemento que vai vai mudando o foco daquilo, da intenção inicial, que era só trazer audiência. Então, quer dizer, é uma necessidade de se mostrar, e eu acho que está sendo bem feito, porque apesar do show, não mostra nada de tão absurdo assim. Mostra ali ele pintando, mostra ele fazendo e tal, não traz nenhum conceito equivocado, só não traz conceito nenhum. Mostra aquilo e depois traz a justificação, a justificativa. A Naida colocou para nós, ouço vozes e vejo espíritos, fui procurar ajuda, então me disseram que era demônio disfarçado de anjo. Infelizmente a gente vê muito isso, para aqueles que apresentam essas suas experiências nessas religiões que não têm conhecimento sobre o mundo espiritual. Então são muitas pessoas que procuram o espiritismo, principalmente no meio virtual, que nós sabemos, que o nosso trabalho, por exemplo, no espiritismo.net, é muito comum nós recebemos comunicações, e-mails de pessoas
que não são daquela religião, mas viveram experiências que elas não podem explicar, né? Então, a gente tem, por exemplo, assim, né? Pessoas evangélicas que tiveram sonhos, pessoas católicas que tiveram experiências mediúnicas intensas, pessoas que passam por processos obsessivos. E aí, então, se elas vão comentar isso em suas religiões, vem com esse argumento de que é demônio disfarçado, que é só ilusão e coisa e tal, né? Enquanto que o Espiritismo, tendo contato, conhecimento dessas experiências, certamente traz a sua explicação, uma explicação mais palpável e mais convincente também, né? Deixa eu ver aqui, a Ju colocou lá em cima, né? As aparições de santos que acontecem, né, ainda nos dias de hoje também é algo bem interessante da gente lembrar, né? Deixa eu ver aqui. Međugorje, na Croácia, que tem as médiums que eles chamam de sensitivas, que falam com a Mãe de Jesus todos os dias e com horários marcados, né? Elas, ou seja, entram em transe, as pessoas dizem perceber um clima diferente e a médium começa a falar, né, com bisbilhos, né, e depois passa a mensagem. A igreja ainda não aceitou como um fenômeno de Nossa Senhora, né? Então aí é mais uma situação interessante que acontece pelo mundo, que a gente vê, né, que dentro do próprio meio religioso os fenômenos continuam acontecendo até hoje, mas que eles dão, né, o nome de milagres, dão nomes de dons divinos, seja lá que nomes que deem, mas, né, os fenômenos estão acontecendo. Deixa eu ver aqui, para a gente acabar essa parte. Tem um no Brasil entrevistado, né, na Ana Maria. O nome dele é... Tem naquela pesquisa que eu fiz, Fernando, depois vocês entrem lá. Ele deu 2 entrevistas interessantes, uma para Marília Gabriela e um para Xuxa e um para Ana Maria Braga. Ele deu entrevistas, né, que ele é um católico praticante e ele tem essa faculdade mediúnica, né, que ele vai nas igrejas dando as explicações, dando ali as mensagens. Então é um trabalho bem bacana que ele faz. E é um médium de alta ostensividade, né? Essa que é a parte interessante nessa história toda. Deixa eu ver aqui o item número 8. Eu me esqueci o nome dele agora. Se vocês pesquisarem lá, vocês vão achar, né? Aliás, para quem quiser depois dar uma olhadinha, tá aqui o site. Só um instantinho. Tá aqui, ó, nesse site. Dê uma pesquisada lá, o advogado, isso mesmo, Brás. Né, dê uma pesquisadinha lá que vocês vão achar. Procura lá Xuxa, tudo que tiver da Xuxa vocês vão encontrar ele. Tem inclusive o link depois para assistir ao vídeo, se vocês quiserem. Né, então, de um modo geral, falta pouco para a gente acabar o nosso estudo já. Então, de um modo geral, né, o que a gente tem nessas explicações que Kardec traz, a gente imagina que essas publicações dele, quando ele publicou naquela época, tinha ali algumas milhares de pessoas que tinham interesse no espiritismo na França e em algumas partes do mundo, de um modo geral. Hoje nós temos milhões de pessoas, né? O último censo do IBGE mostrou que nós temos mais de 5 milhões de espíritas e mais de 30 milhões de simpatizantes, e além da força da mídia, que também começa hoje a trazer uma contribuição interessante para o espiritismo. Então, quando o Kardec falava sobre as comprovações que ele tinha, eram comprovações bastante restritas, né? Não é esse nome não, Dudu. É Luiz alguma coisa, não é esse nome, dá uma procuradinha em outro, por favor. Não é esse, com certeza. Eu me esqueci o nome dele agora. Então, assim, hoje nós temos a necessidade, com essa divulgação, com essa difusão que nós temos hoje, a necessidade de solidificar esses ensinamentos, de levar esses esclarecimentos, né, a teoria espírita, de um modo muito mais consistente. Nós tivemos uma virada que talvez seja interessante em termos de chamamento, mas pouco interessante em termos de esclarecimento, que é a publicação dos livros, dos romances espíritas.
Isso se tornou certamente uma fonte de divulgação interessante. Você lança uma novela escrita, que o romance nada mais é do que uma novela, que traz ali alguns elementos da doutrina espírita, que a doutrina espírita estuda, como reencarnação, processo obsessivo, lei de causa e efeito, o mundo espiritual e tal. Né? Eu vou procurar depois, Dudu, mas eu acho que não é esse não. Deixa eu até ver aqui para vocês agora rapidinho, peraí. Peraí que a gente já resolve já essa charada. Pedro Siqueira, isso mesmo, tá, verdade, vocês acertaram. Tá aqui mesmo, acabei de encontrar aqui. Eu achava que era outro nome, não sei de onde eu tirei essa. Mas muito bem. Então hoje nós temos, por exemplo, da doutrina espírita, a grande divulgação dessas novelas, né, desses livros. As pessoas se interessam pelas histórias, se comovem pelas histórias, de certa forma se aproximam da doutrina espírita, e uma porcentagem muito pequena se aprofunda nos estudos, frequentando cursos, lendo livros que são mais técnicos, livros que são realmente doutrinários e tudo mais. Então a gente tem assim, os princípios espíritas muito bem difundidos, mas com formação espírita muito superficial. As casas espíritas, da mesma forma, também oferecem espaços. As pessoas se interessam muito mais por palestras do que por cursos. Então elas frequentam uma palestra, fazendo com que o centro espírita se transforme num pronto-socorro. Né? Elas estão sofrendo, passando por uma dificuldade, vão lá, tomam um passe, ouvem uma palestra e vão embora. Então elas não têm assim aquele aprofundamento, aquele interesse em conhecer realmente os princípios doutrinários. Das tentativas que fizeram para poder fazer com que as pessoas, né, vai com Deus, Milton, bom dia, que as pessoas tivessem acesso a essas informações, foi pegar os pontos mais importantes dos livros da codificação e transformá-los, por exemplo, num ESD, em apostilas. Então a gente fala assim, é certo fazer isso? Não é certo, mas é um recurso que foi utilizado, como a gente já conversou, que está tentando levar pelo menos para as pessoas de um modo mais rápido os princípios fundamentais. A partir do momento que elas se interessem pelo ESD e acabem o ESD, elas começam a fazer estudos mais específicos, porque os estudos doutrinários são estudos bastante demorados. E as pessoas não têm tempo para isso, muitas vezes não têm paciência, não gostam do estudo, vão até a casa espírita para buscar um atendimento emergencial imediato, mas não querem, né, aquela morosidade de você fazer um atendimento, fazer um estudo prolongado para tentar encontrar uma solução. Isso acaba sendo, na verdade, um resquício do nosso comportamento nas religiões tradicionais, que a gente sempre esperou pelos milagres. Você vai, paga uma promessa, você vai, faz uma novena, você vai, faz ali, participa de qualquer tipo de ritual e de repente a coisa acontece de uma forma miraculosa. Então no Espiritismo muita gente vai numa reunião espírita, isso colocando como palestras, passes e até mesmo reunião mediúnica quando possível, esperando ter resultados imediatos. Porque essa é a propaganda que se faz. Se você se converter, se você doar, se você fizer, tal coisa acontece na sua vida. E aí as pessoas que são espíritas vão do centro espírita esperando a mesma resposta. Então, na verdade, é uma propaganda enganosa, que a gente sabe, né? Porque as coisas não acontecem assim. Se os problemas demoram muito tempo para serem criados, porque nós, pelo nosso estilo de vida, pela nossa postura, a gente vai criando situações que vão se agravando com o passar do tempo, quando chega em determinado momento a gente passa por um desespero e a gente quer que se resolva de uma hora para outra. E na verdade a solução para aquele problema pode demorar até muito mais do que o tempo que ele demorou para ser criado. Mas as pessoas colocam, não, se você tiver fé tudo acontece. E aí fazem aquela propaganda fervorosa e tal, e as pessoas acabam se deixando levar por essa fantasia, por essa ilusão. Deixa eu ver aqui. O braço colocou lá em cima, o padre François Bruno, da França, ganhou liberdade do Vaticano para pesquisar o Espiritismo. Vamos aguardar o resultado, braço. Ver o que vai acontecer. Fernando colocou, alguns se afastam, pois começam a falar sobre débitos disso, daquilo, e vão para a próxima, que só fala em amor, né? Pois é. Então as pessoas, na verdade, estão ali tomadas por um desespero social,
transformações dentro da própria família e buscam soluções dessa forma mais prática, né? A Bíblia colocou: eu tinha um pé atrás com o ESD, mas se você tiver um grupo de estudo organizado e oferecer estudos específicos também, é muito válido. Eu faço na casa espírita e funciona para quem é leigo, porque dá uma noção geral e as pessoas sempre estão estimuladas a estudar mais profundamente, né? Cada um tem seu tempo. Olha, eu falo a mesma coisa, Miriam. Eu também sempre tive aquela preocupação, porque o problema que a gente vê é que nós temos casas espíritas que só fazem o ESD. Então o problema é isso, só fazem. Quando você faz um resumo daquilo que as bases doutrinárias te oferecem, e você vai ficar apenas aprendendo com resumo. Você pode fazer 50 vezes o ESD, você só vai ter 50 vezes o contato com aquele resumo. Enquanto que as bases doutrinárias, como a gente percebe, o tempo que a gente demora para estudar, como os nossos assuntos se aprofundam, quantos assuntos, digamos assim, assuntos afluentes que surgem desses nossos temas que são abordados, faz com que a gente vai se aprofundando cada vez mais. Então a gente pode dizer assim, que o primeiro contato, a primeira etapa é o ESD, a segunda etapa é o estudo aprofundado. Então, assim, de imediato, sim, foi um recurso interessante utilizado. Não sei se quem criou, se foi a federação que criou, foi ideia de alguém inicialmente, mas é uma forma de fazer com que as pessoas tenham um contato rápido com aquilo que é o principal do Espiritismo. Né? Foi a FEB, né? Eu sei que a FEB publicou, mas eu não sei se foi ela a responsável por essa criação. Né? Se foi alguma federativa, se foi ela mesma e tudo mais. Então, assim, é válido. Mas certamente o estudo, né, vamos dizer assim, que o ESD é o supletivo do Espiritismo. O supletivo da base da doutrina espírita. Então tem gente que passa a vida inteira estudando o supletivo. Você não faz um curso regular para você ter, né, aquele básico. Então, quer dizer, é bom, é produtivo? Sim, é produtivo, mas poderia ser melhor? Poderia. Né? Mas a nossa realidade mostra isso. Houve a necessidade da gente fazer uma adaptação, né, da falta de tempo, da falta de interesse em estudar, de um tempo muito demorado e tudo mais. Então foi o recurso que encontrou, que foi encontrado, né, e acabou dando certo, vamos dizer assim. Mas certamente não pode parar por aí. Tem que ter essa consciência de que você faz um ESD, depois tem que levar um livro para tua casa e fazer um estudo em casa também. Né? Deixa eu ver aqui. É mais a mesma coisa, né, Dudu? É sempre necessário fazer um estudo. Quando você pega, por exemplo, os 5 livros da codificação, você tem 5 livros. Aí eles fazem ali uma coletânea daquilo que é o mais interessante nesses 5 livros e montam uma apostila. A gente vê que certamente sai perdendo, não tem dúvida nenhuma. O Francis lembrou lá no CELD, além do ESD, em apostila da própria casa, que duram 1 ano cada, tem estudos complementares que são feitos, que duram até 7, 8 anos. Né? Além das palestras, né, Francis? Tem palestras semanais dos livros da codificação, né? Todo dia praticamente tem um estudo diferente lá. Então, você tem o ESD, você tem curso, você tem palestra, então tem ali, dá para complementar de várias frentes. Né? Mas enfim, né, esse é o propósito, esse que é o objetivo, é fazer com que a doutrina se difunda cada vez mais. Pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, a Cindyzinha aqui vai fazer encerramento para nós. Nega colocou, né, quando a gente chegar lá, é que vai ver que não sabemos quase nada, né? Acho que será assim, né? Bom, a gente vai, como a gente falou aqui, né, a Miriam, né? Como a gente falou, hoje nós temos, só que na nossa sala, nós demoramos estudando 1h30, 2 vezes por semana, 1h30, nós levamos 8 anos para fazer 2 vezes o Livro dos Espíritos. Quem tem paciência para estudar esse tempo todo? Só vocês mesmo, né? Para ficar tanto tempo assim estudando esses livros todos, né? Então, na verdade, a gente vai expandindo, né, por um lado, por um outro, adquirindo mais conhecimento aqui e ali, mas numa casa espírita, você se deslocar até centro espírita 1 vez por semana, estudar isso lá e tudo mais, não há paciência, não há gente que aguenta isso tudo, né? Nem sei se eu aguentaria isso tudo. Mas a gente pega um ESD rapidinho, ele dá uma passada geral, assim já tem uma noção do que interessa. Muito bem, pessoal, vamos encerrar por aqui o nosso estudo de hoje.
Nós paramos então aqui no nosso Obras Póstumas.